A paz do Senhor, meus irmãos, vou estar deixando uma palavra de Deus para nós, que está aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 30, verso 7, que diz assim: Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus por essa palavra. Aqui Davi, com seus homens, eles estavam angustiados, estavam tristes, estavam ali amargurados, porque os amalequitas, eles invadiram Ziclag, a cidade de Ziclag, e levaram cativo as mulheres, as filhas, os filhos de Davi e dos seus homens. Eles estavam retornando, Davi e os seus homens vão junto com os filisteus para a peleja contra Israel, só que os príncipes dos filisteus não quiseram Davi por lá, nem Davi nem seus homens, porque eles desconfiaram que Davi, sendo um homem muito famoso em Israel, um homem que as mulheres diziam e cantavam pela estrada, Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares, que Davi no calor da peleja, ele favorecesse a Israel, então eles não quiseram Davi por lá. Davi estava sendo perseguido por Saul, por isso ele estava fora de Israel, ele estava ali com os filisteus. E os filisteus falaram: olha, é melhor você voltar, volta, porque os príncipes aqui, eles estão desconfiados de você. Por mais que Davi se justificou ali, dizendo: não, estou na peleja a favor de vocês, mas eles não quiseram. Davi e seus homens, eles retornam, eles retornam ali para Ziclag. E quando eles chegam lá, eles veem que a cidade ela foi devastada, ela foi queimada. Eles levaram ali as mulheres, os filhos, as filhas cativos. E ali aqueles homens, quando chegam e veem a cidade naquela situação queimada, nem não encontraram suas mulheres, nem seus filhos, eles ficaram muito tristes, Ficaram muito tristes, angustiados, amargurados. A Bíblia diz que Davi e seus homens, eles choraram tanto até não ter mais força para chorar. E esses homens, por meio da angústia, eles quiseram apedrejar Davi. Mas a Bíblia diz que Davi, ele reanimou, ele se reanima no Senhor, seu Deus. Irmãos, Davi, apesar de toda a dor, o que eu acho bonito em Davi e o que Deus ele está me orientando, me mandando falar através desses versículos que a gente leu, é que nós precisamos consultar o Senhor antes de tomar decisões. Qualquer tipo de decisão. Você vê que Davi, por mais que ele estivesse ali triste, porque ele tinha perdido suas 2 mulheres, ele estava amargurado, ele estava cabisbaixo, ele estava decepcionado com ele mesmo, porque os homens colocaram a culpa nele, de uma certa forma, porque eles queriam apedrejar Davi. E Davi, em meio a tudo isso, em meio à tristeza, em meio a todo esse sentimento, ele consulta a Deus se ele poderia ir perseguir atrás. Você vê que Davi ele não toma uma atitude impulsionada ali pela sua raiva, impulsionada pela sua tristeza, pela necessidade de buscar, de ir atrás, de correr, porque quanto mais rápido eles andassem, mais rápido eles iriam alcançar o inimigo. Você vê que antes de qualquer coisa ele consulta ao Senhor. E Davi tinha esse costume,
antes de ir para a peleja, ele sempre consultava a Deus: Senhor, eu posso ir? Senhor, como eu vou? E, irmãos, quando a gente consulta a Deus antes de tomar qualquer decisão, a vitória é certa. Porque quando Deus nos direciona, quando Deus fala, olha, pode ir ou não vai, né? Quando a gente obedece ali as ordens do Senhor, é vitória na certa. Davi, ele sabia disso, ele compreendia isso, ele sabia que ele indo por ele mesmo, ele agindo por ele mesmo, se ele fosse sem estar na direção de Deus, ele seria derrotado, né? Seria destruído, a destruição seria maior. Ele, além de perder as mulheres e os filhos, né? Ele também perderia seus homens. Então, ele consultava a Deus. Ele não era um homem que agia por impulso, irmãos. Ele sempre consultava o Senhor. E muitas vezes a gente perde batalhas porque a gente age por impulso, ou pela raiva, né, ou pela ansiedade, ou pela tristeza. A gente costuma tomar decisões baseadas no nosso sentimento. Davi não era assim. Davi, ele se baseava e consultava a Deus antes de tomar as suas decisões. Então o Senhor, ele vem falando para nós nessa noite, para a gente seguir o exemplo de Davi. A gente sabe que Deus, né, como a gente leu aqui no verso 8, que Deus falou: olha, pode ir, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. E ali Davi vai na direção de Deus, e a gente sabe que ele alcança o exército e realmente se cumpriu o que Deus falou. Ele trouxe tudo aquilo, né, que foi ali levado, e ainda traz os despojos, ainda traz mais, né, do que foi tirado deles, porque ele estava na direção do Senhor, ele andava conforme a direção de Deus. Então, irmãos, vamos fazer como Davi, antes de tomar decisões, que a gente venha, mesmo quando, né, a gente estiver ali com raiva, ou ansioso, ou com pressa, ou triste, que antes de qualquer coisa a gente pergunte a Deus e aguarde a resposta do Senhor. É difícil, mas precisamos ter essa prática, esse hábito, para que a gente tenha sempre vitórias nas nossas decisões, para que a gente tome decisões acertadas. Que o Senhor nos direcionando, a gente vai ter a vitória na certa. Amém? Louvado seja Deus, que os meus irmãos tenham uma boa noite. Glórias a Deus.